limitada. À vista do ministro Eros Grau, o eminente relator já proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Ministro Eros Grau tem a palavra. Senhora presidente, trata-se de recurso ordinário em que se discute a constitucionalidade do inciso 1º do artigo 3º da Lei 8.200. O eminente ministro Marco Aurélio, relator, proferiu voto no sentido do desprovimento do RE por entender inconstitucional o inciso 1º do artigo 3º da Lei 8.200, bem assim o parágrafo 1º do artigo 40 do Decreto 332, de novembro de 91, que regulamentou a referida lei. Valeu-se, para tanto, dos fundamentos do voto que proferiu, por ocasião do julgamento do RE 201.465, no dia 2 de maio de 2002. Eu pedi vista dos autos, ao analisá-los e ao proceder à pesquisa quanto ao RE 201.465, observei que a tese aqui debatida em nada difere da que foi apreciada nesse precedente, para o qual foi designado redator para o acórdão o ministro Nelson Jubim. Foi declarada no precedente mencionado a constitucionalidade do inciso 1º do artigo 3º da Lei 8.200, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 11 da 8.682. Em consequência, foram refutadas as alegações de indevida majoração da base de cálculo do tributo, de empréstimo compulsório, de confisco, de ofensa aos princípios da anterioridade, da legalidade e da isonomia. Assentou-se também que a dedução das diferenças resultantes da adoção do IPC em 4 períodos bases, a partir de 1993, como previsto na Lei 8.200, consubstancia benefício concedido ao contribuinte, de modo a tornar menos gravosa a carga tributária a que estava submetido em razão da substituição ou alteração de indexadores econômicos incidentes nas demonstrações financeiras. O mesmo entendimento foi afirmado por essa Corte ao referendar a decisão prolatada pelo ministro Celso de Mello, que indeferiu a medida liminar requerida na ADI 712, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Pretendia-se nessa ação direta a declaração da inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da Lei 8.200, sob o argumento de que suas disposições afrontavam a garantia da intangibilidade do ato jurídico perfeito e os princípios da isonomia tributária, da irretroatividade e da anterioridade da legislação tributária. Em sua decisão, o ministro Celso de Mello observou que o objetivo da Lei 8.200 era o de neutralizar aspectos fiscais gravosos concernentes à tributação das pessoas jurídicas e restabelecer a veracidade dos balanços das empresas, instituindo para esse efeito mecanismos destinados a implementar em bases reais e adequadas a correção monetária das demonstrações financeiras. A lei não teria modificado as demonstrações financeiras de 1990, nem o imposto lançado em 91. O pedido formulado na impetração está circunscrito ao reconhecimento de imediato, quer dizer, sem os parcelamentos, de todos os efeitos da 8.200 e de seu regulamento, o Decreto 332, especialmente no balanço levantado em 30 de junho de 92. A impetrante apoia-se na assertiva de que a Lei 8.200 veio reconhecer expressamente a diferença real em 1990 entre o BTNF, Índice Oficial Divulgado, e o Índice de Preço ao Consumidor. Alega que a referida lei declara o direito das pessoas jurídicas de corrigirem seus balanços pelo IPC integral de 90, para efeitos fiscais. Reconhecimento oficial de que houve manipulação dos índices de correção monetária das demonstrações financeiras. Por isso, o diferimento da variação BTNF-IPC, 25% por ano em 4 exercícios, constituiria empréstimo compulsório. Não obstante, esses argumentos foram repelidos por esta Corte, como demonstrados. Assim,
em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pleno do Supremo no RE 201-465, redator para o acordo do ministro Jubim, eu conheço do recurso extraordinário e, com as vênias do ministro Marco Aurélio, dou-lhe provimento para cassar a segurança concedida. Presidente, como relator e em homenagem principalmente ao denodo com que os advogados defendem os interesses dos recorridos, desejo aditar o voto que proferi. Considerado o recurso interposto pela União, assentei, como fizera nos precedentes mencionados, a inconstitucionalidade da lei do artigo 3º da Lei 8.200 e também alcançando a Lei 8.682, de 14 de julho de 1993. O memorial distribuído veicula que se fez em jogo perante a Corte de Origem, isso é incontroverso, considerado o acórdão alusivo ao incidente de inconstitucionalidade, se fez em jogo também a Lei 8.088 de 90. E nós temos que, no caso, a Corte de Origem não chegou explicitamente a declarar a inconstitucionalidade dessa lei, porque alterada, admitindo-se até mesmo a violência que fora perpetrada mediante ela, alterada pela 8.200, no que criado o chamado lucro inflacionário. As premissas de meu voto estendem, portanto, a pecha de inconstitucionalidade ao que é disposto na 8.088 de 90. É o aditamento que faço. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu não estava no início do julgamento, mas estudei o voto do ministro relator e ouvi atentamente o voto agora dissidente do ministro Eros Grau. Vou pedir vênia ao eminente relator, mas vou acompanhar o ministro Eros Grau em toto. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu já me manifestei em caso semelhante anteriormente, pela impossibilidade, por agressão ao princípio da anterioridade, pela impossibilidade de alteração das regras do jogo no que diz respeito à correção dos balanços no meio do exercício fiscal. Então, para manter coerência, ao menos por hora, com aquela minha posição, eu vou acompanhar o eminente relator, porque eu verifico exatamente aqui que, dos meses de março a julho, de forma, digamos assim, sem fundamento legal, para não dizer arbitrária, a Receita Federal alterou os índices da BTNF no sentido de modificar exatamente os critérios de correção do balanço em pleno exercício fiscal. Portanto, pedindo vênia aos demais ministros que se manifestaram, acompanho o eminente relator. Ministro Joaquim. Senhora presidente, eu tenho voto relativamente longo na matéria. Eu peço vênia para... Eu requeiro a juntada do meu voto, que é no sentido da divergência aberta pelo ministro Grau. Pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio. Ministro Carlos Brito. Eu estou vendo aqui que o ministro Pertence, a propósito desse tema, disse o seguinte: a Lei 8.200 vale por um reconhecimento legal de que seria devida a possibilidade da compensação na demonstração financeira do exercício seguinte de um índice que, conforme a visão do próprio legislador monetário e o quadro da época, parece que foi o IPC, não é? Expressamente consagrado pela lei, não expressara com fidelidade a verdadeira situação patrimonial das empresas nem a realidade da sua renda. Eu me deixo convencer por esse argumento e vou acompanhar o relator pelo conhecimento do recurso, porém pelo seu desprovimento, data vênia de entendimento contrário. Ministro César Peluso. Peço vista.
Todo mundo brigando. Todo mundo brigando. Proclamo o resultado parcial. Na assentada de hoje, manifestado voto vista pelo ministro Eros Grau, dá provimento ao recurso, no que é acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Joaquim Barbosa. Negaram provimento ao recurso, acompanhando o voto condutor do eminente relator, os ministros Ricardo Lewandowski e Carlos Brito, após o que pediu vista o ministro César Peluso. Presidente. Aguardam os demais. Eu utilizei a palavra para aditar o voto, e talvez seja interessante consignar, tendo em conta a necessidade, quem sabe, ou a conveniência de se compulsar as razões desse aditamento, né, considerado o pedido de vista. Se Vossa Excelência puder consignar, que nesta assentada eu aditei o voto para declarar também a inconstitucionalidade da Lei 8.088. Eu estava momentaneamente ausente. Vossa Excelência, portanto, o eminente relator aditou o voto na sessão de hoje para, conhecendo e negando provimento ao recurso, declarar a inconstitucionalidade do inciso 1º do artigo 3º da Lei 8.200/91. Da Lei 8.088? 8.088? Eu creio que é a lei. Bem, a alegação de inconstitucionalidade dizia respeito ao 8.200/91. Sim, no voto primitivo assim concluía. Sim, então Mas Vossa Excelência constato- declara a inconstitucionalidade Constatei artigo- que houve o debate e a decisão prévios na Corte de Origem, quando do incidente, da aprovação do acordo no incidente de inconstitucionalidade, eu adentro o tema para assentar também, né, a inconstitucionalidade da lei. de qual lei? 8.088/90. 8.088/90, na sua integralidade ou algum artigo específico? É artigo, Excelência, que versa sobre No a artigo? matéria, o denominado lucro inflacionário. Eu farei consignar no voto especificamente o artigo. Pois não. Eu já havia consignado o que pediu vista o ministro César Peluso, não é? Aguardam os demais. Vamos lá.